Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou ensinar uma coisa que algumas pessoas me pedem, né, principalmente os meus alunos do curso, a ensinar a fazer a gola anatômica e a gola padre. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Então, né, a gola é padre e a gola anatômica. Então, eu vou explicar as diferenças e vou ensinar a fazer 3 modelos de gola padre e 2 modelos, quase 3, né, de gola anatômica, tá bom? Então vamos lá para a aula. Então, meninos e meninas, vamos lá as diferenças, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer o modelinho de 2 tipos de gola. Quando a gente fala em gola padre, é o mesmo que gola mandarim e gola chinesa. Então, por exemplo, ó, isso daqui é uma gola padre, ou gola chinesa, ou gola mandarim. Como que ela é? Ela é um colarinho, só que mais em pezinho, mais em pé no pescoço. Por exemplo, aqui nesse desenho, aqui nessa foto, aqui, ó. Essas 3 imagens de baixo, então esquece essa daqui de cima, né? Esquece a de cima que eu já vou explicar. Essas 3 imagens aqui de baixo são de gola padre, ou gola colarinho. O que que elas têm aqui de diferente de uma outro tipo de gola? Ela é mais em pé no pescoço, geralmente tem essa aberturinha. Quando a gente fala em gola chinesa ou gola mandarim, todas elas têm essa aberturinha aqui, ó. Elas não transpassam uma na outra, tá vendo? Elas são, né, com aberturinha. A gola padre, ela pode ser assim, a maioria delas é assim, mas você pode fazer ela cruzada, como se fosse um colarinho mesmo de camisa e pôr no botão, né? Esse tipo de gola, apesar de ser chamado também de gola padre, porque ela não tem a gola, né? Mas é um colarinho sem gola, né? Digamos assim, tá? Essa de cima é uma gola que hoje em dia se fala gola, antigamente não se falava gola. Antigamente era um acabamento de decote careca. O que que é decote careca? É aquele que não tem gola, assim, nesse tipo aqui, ó. Que ele contorna o pescoço, mais rente ao pescoço, isso daí é um decote careca. E esse daqui era um acabamento que poderia ser feito separado e costurado, ou então como um revel, prega e dobra ao contrário, tá? Hoje é chamado de gola anatômica. Então você vê muito aí, muitos modelistas dizer, é gola anatômica, né? Então vamos colocar como gola anatômica, né? Então, por exemplo, ó, aqui você tem uma camisa, né, aberta, e esse acabamento redondo aqui com uma aberturinha aqui no centro, e aqui, né, aqui tá, por exemplo, como é que fala? Com transpasse, você vê que tem, né, essa parte aqui, acompanha a parte que tá por baixo, essa daqui tá com abertura, e essa daqui só se encontrando no pescoço, né, e arredondado. Essa aqui tá arredondado aqui no pescoço, essa aqui arredondado, como se fosse o colarinho, e essa daqui reta, certo? O formato do biquinho na frente é a escolha do freguês. O formato da abertura também é a escolha do freguês, tá? Então, vamos lá. Essa gola, eu vou começar pela gola padre, por essa gola aqui, tá? Então, essa gola aqui, quando você for fazer, você tem ela, por exemplo, eu quero ela bem pezinha no pescoço, como essa daqui. Então, ela vai ser, né, de um jeito. Aí, eu quero ela mais deitadinha um pouco no pescoço, ou seja, com um leve caimento aqui. É outra forma de fazer. Eu quero ela mais deitadinha um pouco. É outra forma de fazer. Eu vou ensinar as 3 formas, tá? Então, vamos lá. É igual fazer um colarinho comum. Quem é meu aluno lá do curso, do meu curso, né, de modelagem profissional, né, modelista profissional, você vai ver que eu ensinei lá a fazer colarinho. É a mesma forma de fazer, tá? Então, primeira coisa, você tem que ter o decote da frente e das costas. Ou seja, você vai pegar a sua blusa, ó, esse aqui de uma camisa, aqui as costas. Então, você tem que ter, vai medir esse decote e esse decote, tá? Que no caso, eu desenhei o decote aqui pra gente fazer em tamanho real. Então, aqui é um decote de um tamanho, como é que fala? 36, né? Eu pus um decote em tamanho 36. Fiz aqui o decote frente e o decote costas, tá? Então, agora eu vou medir. Então, eu tenho que medir essa curva e essa curva. Tem várias formas de medir. Você pode usar a fita métrica em pé, assim. Contorna o seu decote. Aqui, contornando o decote. Então, aqui no meu caso, né, eu contornei o decote, deu 11 centímetros. Segura aqui no 11, pego o 11 aqui, coloco aqui, contorno, deu 19 centímetros. Contorno o decote das costas e deu 19 centímetros. Nada impede que eu faça isso aqui, ó. Eu pego, vamos supor, uma régua mole,
uma régua mole, contorno o meu decote, deu lá, né, 11 centímetros, aí eu escrevo aqui, 11 centímetros, contorno esse daqui, né, deu 8 centímetros, 11 mais 8, aqui frente, aqui costas, vai dar o quê? 19 centímetros. Isso daqui é a metade do decote, por quê? Porque a gente sempre faz o molde da metade, tem o outro lado, né, ó, o outro lado. Então, eu tô fazendo a metade, né, da frente, a metade das costas, e eu vou fazer a metade da minha gola, tá? Aqui, se eu quero uma camisa, se ela tem uma vira de abotoamento, vou pôr até aqui assim, vamos supor que ela tem uma vira de abotoamento, eu só vou medir tudo. Ah, eu quero que a minha gola cruze uma na outra. Eu quero que fique igual essa verdinha aqui, cruzada com o botão bem aqui rente no meu pescoço. Aí você vai ter que medir tudo, inclusive daqui até a vira de abotoamento, daqui até a vira de abotoamento. Por quê? Porque você vai pregar ela até o final. Eu vou fazer até aqui. Por quê? Porque eu vou fazer assim, né? Que é a mais tradicional das golas padres, a mais tradicional da gola mandarim ou da gola chinesa, que é a mesma coisa, tá? Com essa aberturinha aqui, nada, não cruzando assim. Então, vamos lá. Então, deu 19, eu vou fazer uma reta com 19 centímetros. Eu vou fazer aqui, porque eu vou fazer 3, tá? Aquele é o nosso caderno, lembra? Caderno folha 3 aqui. Então, eu pego aqui 19 centímetros e marco 19. Vou esquadrar aqui, eu vou fazer com 3 centímetros de largura, porque geralmente uma gola padre, ela é mais um pouquinho maior do que um colarinho. Você pode fazer com 2,5 centímetros pra cima. Menos do que isso, fica muito estreitinho, fica uma porcaria, né? Então, é 2,5, 3, 4 centímetros. Aí, eu quero ela quase lá em cima no pescoço, 6 centímetros, tipo as golas de Karl Lagerfeld, né? Então, aqui, agora eu vou pegar aqui e vou pôr 3 centímetros. 3 centímetros aqui, marco 3 centímetros aqui, e aqui tem que dar 19. Fiz aqui. Vou dividir ao meio, metade de 19 é 9,5. Vou dividir ao meio, vou pôr assim. Certo? Aí, agora, nesse cantinho de cá, eu vou subir 1,5 centímetro. E aqui em cima eu também vou subir 1,5 centímetro. Assim, subir, aqui ó, 1,5 e subir 1,5 aqui. Entenderam? Agora eu vou fazer em curva, não vou fazer reto. Eu vou fazer a mão, né? Depois as outras eu posso até usar uma régua, só para vocês verem que dá, ó. Eu vou fazer em curva e aqui eu vou fazer em curva, subindo lá. Aí, eu não posso deixar esse bico, porque se eu deixar esse bico, eu até fiz um desenho aqui, porque eu já tinha gravado, viu, gente? Que eu até, assim, como é que fala? Eu já tinha gravado um vídeo, ó, tá até aqui, ó, tudo aqui. Só que aí eu não gostei de ser naquela folha, eu falei, vou fazer aqui. Aí eu falei assim, pô, esqueci de falar isso, né? Então, vamos lá. Por que que eu tenho que tirar esse bico? Porque se eu deixar, ó, aqui é o meu decote, né? Tá meu pescoço. Ô, Nossa Senhora. Então, vamos lá. Se eu deixar esse bico, ele vai fazer assim, ele vai cruzar aqui, ó. Entendeu? Ele vai cruzar aqui, ó. Ele vai ficar feio. Então, eu tenho que tirar para ficar reto aqui, entendeu? Então, o que que eu faço? Eu pego um esquadro, eu até risquei de vermelho aqui, que é para vocês enxergarem. Eu vou encostar nesse ponto e nesse, ó. Nesse ponto e nesse, ó. Nesse. Aí, eu trago ele para trás, eu encosto nesse ponto e nesse aqui, ó, meu esquadro, ó. Tá vendo? Viu que eu encostei? Eu encostei esse ponto nesse lado e esse ponto que eu subi aqui. Aí, eu tenho a inclinação certinha. Aí, aqui, deixa eu fazer assim, bonitinho. Deixa eu fazer aqui bonitinho. Ó, isso daqui é eliminado, isso aqui é eliminado. Aqui eu já tenho a minha golinha padre, tá? Aqui eu posso arredondar mais, eu não posso deixar reto isso aqui. Pra você, assim, se você quer uma medida certa, eu já vou fazer uma medida aqui, ó. Você faz assim. Aqui no meio, meio centímetro. Aqui a mesma coisa. Aqui no meio, 0,5. Aí você consegue fazer a curva, tá? Ah, eu tenho dificuldade pra fazer a curva. Eu tô tentando fazer mais forte aqui, não tá ficando bom. Não ficou muito bom, não, assim, o desenho. Ficou meio bagunçado, mas vocês entenderam, certo? Então, aqui, esse daqui é gola padre em pé.
em pé. Aqui é dobra do tecido e fio, né? A orelha, dobrei aqui, né, na dobra do tecido. Agora, vamos ao outro modelo. Esse é o modelo, ele vai ficar, né, em pé. Agora, eu quero um modelo, deixa eu ver se eu tenho 19, eu tenho 19 aqui, vou usar tudo o esquadro agora. Vai ficar meio torto aqui, tem que chegar a uma distância, senão nós vamos cruzar um com o outro. Aí, aqui, né, chegar mais pra cá, pra eu descer. Vou pôr a mesma medida, vou pôr 3 centímetros. Vou pôr aqui 3 centímetros, vou pôr aqui 19 aqui, vou fazer aqui, vou pôr o 9,5 aqui no meio. Só que aqui eu quero ela mais um pouquinho deitada, então eu quero aqui uma gola padre levemente inclinada, tá? Então, vamos lá. Aí, ao invés de subir 1,5, eu tenho que subir 2. Eu tenho que subir mais. Eu subo 2 aqui e eu vou subir 2 aqui. Então, eu subi 2 pra cima e 2 aqui, certo? Aqui e aqui. Agora, eu tava com uma régua aqui. Eu posso, ó, uma régua curva, né? Vamos supor, vou fazer uma curva. Eu posso simplesmente usar minha régua aqui. E aqui fazer o mesmo. Aí, eu tenho que fazer aquela mesma coisa, eu tenho que tirar o bico. Porque se eu não tirar o bico, vai ficar, né, daquela forma que eu fiz ali no desenho, né? Até já perdi ele. Vou fazer a mesma inclinação, por isso que eu risquei em vermelho pra vocês enxergarem. Esse lado eu encosto aqui, esse eu encosto nessa ponta aqui do meio. Encostei, eu inclinei, eu tiro isso aqui. Percebe que ela já fica mais arredondada? Quanto mais eu arredondo, mais ela inclina. Deu uma manchinha aqui da tinta disso aqui, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer uma outra gola mais inclinada. Então, vamos supor aqui, ó. Essa aqui, em pezinha, né? Essa aqui, assim, levemente inclinada. Agora, vamos inclinar mais um pouquinho, para arredondar mais ainda no pescoço. Então, eu vou fazer uma maior. Eu vou fazer de 4 centímetros. Pode ser menos, tá, gente? Não tem importância, mas eu vou fazer de 4 centímetros. Eu vou ter que descer aqui, senão eu não subo 4 centímetros. Aqui. Vou esquadrar. Vou marcar meus 4 assim. Olha, se eu tivesse, tá vendo? Certinho. Quando a gente vai desenhando tanto como eu desenho, o dia todo. Dia todo não, né? Mas eu desenho todo dia. Eu vou já marcar o 9,5. Aí a gente já vai... O olho da gente já treina para as medidas. 4 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subir 4. Já é 4, deixa eu já colocar aqui assim, que eu pus aqui 3. Que eu pus aqui 3. E aqui eu tô pondo 4. Certo? Então, agora eu vou subir 4 também. Eu vou subir 4. E eu vou inclinar lá, no 4, certo? 4. Aqui já tem 4, não tem? 4. Então, eu vou inclinar 4. Eu vou inclinar, deixa eu ver qual que eu tenho uma curva mais bonita. Essa aqui. Eu vou inclinar. A minha régua não dá conta de fazer toda essa inclinação. Tem que acertar aqui. Inclinei 4, subi e subi. Tem que ficar bem redondinho aqui, tá? Também não exagerar, você tem que ver que ficou bonito. Vou fazer a mesma coisa com o meu esquadro. Encostar aqui e vou alinhar. Encostei. Por quê? Porque eu tenho que tirar esse bico. Aí, eu tenho ela mais inclinada. Eu não gostei muito da inclinação aqui que eu dei com a régua, não. Por isso que, às vezes, eu prefiro fazer... Aqui também tá muito inclinadinho aqui. Deixa eu diminuir. Você tem que ver assim, não tá bonito. Aí, você apaga com borracha, né? Você vai apagando. Deixa eu ver se tá aqui. Onde eu coloco minhas coisas? Nessa cestinha aqui. Um monte de coisinha de apetrecho. Essa cestinha, ela é de estimação. Só quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Meu pai foi buscar, eu nasci na roça, foi buscar no sítio vizinho leite pra... Que ele tava sem, as vacas não tava sem vaca, né? No sítio. Pra dar leite. Aí ele foi buscar e o cara de lá deu pra ele 2 garrafinhas de leite nessa cestinha aí. Então, essa cestinha aí, ela é mais velha do que eu, mas ela é de quando eu nasci, né?
exatamente no dia que eu nasci, essa cestinha veio pra minha casa. Então, eu tenho... E ela nunca estragou nem nada, e ela é de estimação pra mim. Então, vamos lá. Aqui também é dobra, dobra e fio. Aqui também é dobra e fio. Aqui, essa aqui é gola, gola padre, inclinada. Certo? Sempre esse tipo de gola tem que ser entretelada, ou seja, você vai ter que fazer ela dobrado, cortar 2 vezes no tecido, que é a frente e as costas, e entretelar, ou seja, tem que ser uma entretela. Um detalhe sobre entretela: entretela de TNT não serve para roupa. Por quê? Porque a entretela de TNT é papel, ela se desfaz. À medida que vai lavando, ela vai se desfazendo, vai formando caroço e você vai acabar com a sua peça. Entretela para roupa ou é de tecido de algodão ou de tecido misto, certo? Ou de malha, né? Quando a roupa é molinha. Para esse tipo de colarinho, para colarinho, por exemplo, a entretela grossa, aquela que parece um brim. Então, vamos pegar 3 tipos explicar 3 tipos de entretela. No Brasil se trabalha com a entretela fina, a média e a grossa. A fina, ela é mais molinha. É igual um tecido, digamos assim... Você vai comparar ele como um tecido de algodão bem molinho, certo? Ou um cetim, por exemplo, que é molinho. Então, ela é molinha, né? Ela é fininha e molinha. Esse tipo de entretela, ela é ótima para roupa feminina. Para fazer revel feminino de vestido com tecido mais fininho, para fazer revel para fazer gola e vira de abotoamento de roupa feminina. A média, ela é um pouquinho mais encorpada. Ela é como um tricoline mais seco, mais encorpadinho, certo? E essa entretela de média gravatura, ou de entretela média, ela também serve para golas de roupa feminina, né? Para gola, vira de abotoamento, revel, quando o tecido é mais encorpadinho. A entretela grossa, que ela é igual um brim, ela é mais grossa, ela é mais durinha, seca, né? Igual se fosse um jeans seco. Ela serve mais para... Ela é destinada para gola e punho de camisa masculina. Não a vira de abotoamento. A gola, colarinho e punho de camisa masculina, certo? E também, muitas vezes, usa para quando vai entretelar uma peça que quer que ela fique bem dura, bem grossa, bem firme. Então, vamos lá. Aí, depois dele pronto, você coloca a margem de costura. A margem de costura nunca se põe já acrescentando aqui. Você vai acrescentar depois. E de acordo com o acabamento você vai fazer. Ah, eu uso pezinho de máquina. Então, eu não preciso colocar... Esqueci que eu fiz o traço aqui. Eu não preciso colocar 1 centímetro. Eu posso colocar 0,75, ou seja, um pouquinho mais de meio, né? Que é o pezinho de máquina, tem 0,75. Aí, você vai colocando aqui. Ou você coloca 1 centímetro, tá? Eu gosto de pôr 1 centímetro. Então, né, assim, né, que é o padrão, digamos assim, que geralmente as confecções colocam. 1 centímetro em tudo. Aí aqui, por que eu não tô colocando margem aqui? Porque aqui é dobra do tecido, né? Então, onde vai a dobra do tecido, eu não preciso colocar margem, ó. Eu tô pondo, né, lógico que você vai medir bonitinho, né, pra fazer uma coisa bem feita. Eu tô fazendo aqui, né, à mão, mas eu já tenho essa... Se eu medir aqui, eu sei que tá exatamente a mesma medida, porque é prática, tá, gente? É como eu falei, eu desenho todo dia. Todo dia eu tô fazendo miniaturas para pôr no site, ou eu tô fazendo molde em tamanho real. Então, esse é o meu trabalho. Então, a gente acaba treinando, né? Fazer isso aqui sem precisar medir. Temos aqui os nossos 3 modelos de gola padre, tá? Então, eu vou escrever aqui. Gola padre, chinesa ou mandarim. Essa é essa aula. Agora, vamos para outra aula. Agora, vamos fazer a gola anatômica. Quando a gente fala em gola anatômica, a gente tem que acompanhar. Aí, eu vou usar isso aqui. Minha camisa. E vou usar o meu... uma costas. Essa aqui tá bonitinha, essa aqui tá com esse risquinho. Vou usar essa que tá mais bonitinha. Então, eu vou pegar... Deixa eu pegar a folha branca por baixo, porque senão reflete a luz ali. Por causa que eu tô na minha mesa aqui da sala. Olha, por isso que eu perco as coisas. É uma coisa, é um papel em cima do outro, um papel em cima do outro, uma coisa em cima da outra. E eu vou perdendo tudo, né? Então, vamos lá. Agora é a gola anatômica, né? Então, a gola anatômica... Então, eu tenho aqui meu pescoço,
Então, eu tenho aqui, né, o decote careca, né, que é abaixo do pescoço. E a gola anatômica, ela, se eu tenho abertura aqui, ela pode ser assim, certo? Ela pode ser assim, ou ela pode ser... Deixa eu pôr ela aqui, se eu diminuir isso aqui. Deixa eu desenhar um outro pescoço aqui. Então, vamos lá. Eu tenho, ou ela pode ser... Então, eu vou fazer assim, para eu desenhar. Aí, eu quero que ela tenha um V. Então, eu tenho um decote. Aqui, né, aqui é o centro. E eu quero que tenha um V assim no meu decote. Né? Eu quero um V. Então, eu tenho que desenhar ela até onde tem esse V, certo? Aí, eu posso deixar ela em V assim, ou eu posso fazer ela aqui assim. É uma opção. Não sei se tá dando para vocês entenderem o que eu tô falando, certo? Eu posso fazer ela assim, ou eu posso também fazer tipo um patê, eu seguir com ela aqui. Vai ficar feio. Deixa eu tirar aqui assim. Vou usar o mesmo desenho aqui, porque senão nós não vamos conseguir. E eu posso vir com ela aqui assim. Acompanhando, né? E aqui depois eu vou fazer o meu patê. Certo? Que essa gola branca aqui tá muito bem feita. Então, aqui assim, né? Só que tá mais comprido, mas eu posso fazer assim, com essa abertura, tá? Aí, eu tenho que desenhar ela toda assim no meu decote, desse jeitinho aqui. Esse é um outro exemplo. Agora, tem uma coisa, gente. Pra fazer essa gola, você tem que saber muito bem acabamento de tecido. Você não pode fazer uma gola de qualquer jeito. Ou seja, ela tem que ficar redondinha. Porque se você vai fazer essa gola anatômica e tem dificuldade para fazer essa costura redonda certinha, então é melhor não fazer esse tipo de acabamento, porque não vai dar certo. Então, o melhor... Por quê? Porque tem que ser bem feito. Porque se não for bem feito, você vai olhar aquela gola lá de qualquer jeito, não vai ser. Qual que é o segredinho dela ficar toda redondinha? Quando prega isso daqui circular, você tem que dar piques. Piques. O que é os piques? Eu tenho que dar... Deixa eu ver aqui. Aqui eu preguei, né? Aí, aqui tá a costura, preguei aqui, a minha gola tá aqui, né? A minha gola tá aqui tá minha blusa, aqui tá minha blusa, preguei. Aí, aqui eu tenho que dar piques miudinhos, ou seja, de 1 em 1 centímetro em volta tudo aqui. Antes de virar, vamos supor, eu preguei aqui, que é o avesso, antes de virar pro outro lado e... para poder fazer a curva. Porque se você não fizer esses piquezinhos, na hora que você vira para virar essa gola, ela vai ficar assim. Ela vai ficar... Deixa eu... Vamos supor, eu vou aproveitar esse mesmo desenho, gente, senão a gente vira uma bagunça aqui. Eu uso tanto aquela fita ali que, nossa senhora. Então, assim, né? Só para eu exemplificar. Ela vai ficar assim, ó. Vai ficar tudo cheio de pique aqui em volta e vai ficar feio, tá? Então, ela tem que ficar redondinha. Então, aqui. Deixa eu fazer aqui a golinha assim. Ela tem que ficar redondinha aqui. Por isso que tem que dar os piques em volta, tá? Aliás, a pessoa fala, eu preguei viés no meu decote e ficou desbeiçando. Ficou desbeiçando porque na hora que você virou o viés pro outro lado, não deu esses piques miudinhos em volta, encostando na costura para poder desvirar. Aí, o que acontece? Dá uma repuxada e ele desbeiça. Ele vai procurar o caminho dele, né? Então, vamos lá. Então, esse daqui é um só que eu vou fazer, né? Eu acho que esse aqui é um só, não tem muito segredo. Que aí, assim, se eu quero que ele transpasse... Cadê o desenho, gente? Se eu quero que ele faça um transpasse assim, um no outro, eu tenho que vir com ela até a minha vira do abotoamento. Eu tenho que desenhar até aqui na vira do abotoamento, para quando eu puder encaixar um no outro assim, ó, encaixar um por cima do outro, ela fique uma por cima do outro, para eu colocar o botão, né? Que aqui não tem botão, mas você vê que ela tá transpassada. Se eu quero ela só juntinha, só assim, eu não quero que ela encaixe na minha vira de abotoamento, eu vou medir o meu decote só até aqui. Eu vou, né, não vou medir aqui, vou medir só até aqui. Vou desenhar ela só até aqui, tá? Porque ela é desenhada. Então, eu vou fazer esses dois jeitos. Ela assim e ela assim, tá? E acho que faço essa aqui também, não custa nada. Vamos lá. Então, vamos lá. Frente, nós temos que precisar da frente e das costas. Deixa eu ver se eu tenho 3. Tem. Então, vamos primeiro fazer ela com transpasse. Com esse transpasse aqui. Essa vermelha aqui. Primeira coisa, eu tenho que estabelecer a largura que eu quero. Então, vamos supor, você vai colocar uma largura
largura de 2,5 centímetros fica bom, né? Então, vamos pôr, eu quero ela bem larga, pode também. Aqui, só por de olhar, aqui eu sei que esse daqui tem uns 2,5, e essa daqui tá mais estreita um pouco, uns 2 centímetros, tá? Mas isso daqui eu sei que tem uns 2,5, e aqui essa vira maior, ó, se você prestar atenção, ela tá aqui mais estreita, e essa vira aqui, ó, né, maior um pouco, né? Então, aqui 2,5 e aqui provavelmente 3 de cada lado, 2,5, 2,5. Então, eu vou supor como se fosse 2,5. Lembrando que eu tô trabalhando com miniatura, tá? Então, se é 2,5, metade de 2,5 é 1,25. Então, eu ponho aqui, ó. Eu tô pondo como se fosse 2,5, tá? Você vai contornando. Esse aqui é mais fácil de fazer do que o colarinho, né? Porque é só contornar, riscar e cortar do seu decote, né? Aí, se eu quiser assim, eu tenho muita dificuldade de fazer coisa, ó, você vai acompanhando o decote e vai pondo os pontinhos, tá? Fez isso daqui, agora eu desenho. Desenhei, eu quero que aqui seja reto. Fica reto, mas eu quero uma ligeira curva. Eu posso fazer essa curva aqui assim também, tá? Posso fazer isso. Aqui nas costas eu tenho que desenhar também, porque ela contorna as costas. Então, né, eu tenho que ter a mesma medida. Vai contornando o seu decote e costas. Tá dando pra ver os pontinhos? Espero que esteja, né, meus amores? Pronto, já tenho ela aqui, já tá pronto. Agora, o que que eu faço? Eu vou cortar. Ó, quando você for cortar das costas, gente, pelo amor de Deus, ó. Eu posso até, melhor até, você faz assim, ó. Pra você não cometer o erro, você faz isso aqui, ó. Você emenda um no outro, tá? Por quê? Porque senão você vai colar ao contrário, vai fazer isso aqui, aí vai dar errado. Então, é melhor emendar um no outro e já colar isso aqui, ó. Eu vou até pôr, o que que eu faço? Fui buscar o durex, né, gente? Fui buscar o durex. Eu tenho que colar um aqui no outro. Colei um no outro, bem coladinho. E agora, deixa eu colar um pedacinho de cá também, porque pra miséria pouco ficar bonitinho. Colei, colei, e agora eu corto. Eu vou ensinar o outro, eu vou até ensinar de... Ó. Então, agora eu quis arredondar. Tá aqui, né? Meu acabamento, frente e costa já pronto. Deixa eu deixar essas duas aqui. Frente e costa já pronto. Quando você for cortar no tecido, aqui nas costas, é a dobra, tá? Porque, ou então você corta duas e costura no centro das costas, nada impede, porque isso aqui vai virar quase que um círculo completo, né? Então, na dobra do tecido aqui, ou você, né? Aqui é o fio, tá? Esse aqui vai ser aqui o tecido, aqui é a orelha do tecido, então, ó, aqui é o fio, tá? Então, isso aqui é paralela à orelha, tá? Eu posso dobrar o tecido, pegar a minha gola aqui e cortar. Tem que ser entretelada também, tá? Entretela média, pra ela ficar assim uma coisa de respeito. Pode ser entretela fina também, se o tecido for fininho, que você for fazer essa gola. Então, agora vamos pregar aqui no caderno. Se eu já colocar aqui. Agora, vamos ao acabamento com o V, que seria dessa blusa aqui, tá? Que é essa blusinha aqui, ó, né? Com V e etc. Então, são duas formas, ó. Esse aqui arredondou as pontas e esse aqui não. Esse aqui cortou separado o acabamento do decote e esse daqui não. Esse daqui tá inteiro, pelo menos é o que eu enxergo, porque pode ser que tenha aqui uma costura e eu não esteja vendo, né? Que pode ser que tenha aqui, eu só não tô enxergando porque, né, uma foto de internet já viu. Então, vamos lá. Primeira coisa, essa blusa não tem essa vira de abotoamento aqui. Então, ela é cortada ali na dobra, ó, dobrado o tecido. Então, eu vou ficar aqui. Vou tirar, porque ela é na dobra do tecido. Vou deixar isso aqui assim, isso aqui assim, de uma forma que vocês enxergam os dois. Ih, vai virar uma bagunça isso aqui. Daqui, acho que dá pra enquadrar mais ou menos. Mas se eu enquadro aqui, eu atrapalho pra eu fazer, ensinar. Deixa pra lá, eu pego depois. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Primeira coisa, eu vou desenhar na frente. Eu gosto sempre de começar pela frente. Eu vou colocar aqui um de 3 centímetros, porque essa branquinha aqui é mais larga do que esse. Esse daqui tem dois tamanhos, 3 centímetros aqui e 2,5 aqui. Esse daqui é igual, né? Eu vou pôr assim, tudo assim. Eu vou pôr assim.
Então, 3 centímetros, eu tô pondo medida metade, porque eu tô fazendo uma miniatura, né? Um molde de meia escala, que inclusive eu ensino, tem vídeo meu ensinando a fazer esse molde meia escala. Fiz isso, marquei, fiz isso daqui, né? Fiz aqui na frente, agora eu tenho que fazer esse V, esse V aqui. Esse V aqui, ó, se eu olhar aqui daqui até aqui, ele tem mais ou menos uns 3 centímetros de separação, né? Esse aqui uns 3 centímetros. Esse aqui eu acredito ter até mais um pouquinho, porque se eu pegar aqui, eu até posso verificar. 1,5, se eu pegar aqui, então ele é mais largo o afastamento do que o meu decote. Então, provavelmente aqui 4. Vou fazer de 4. 4, metade seria 2, né? Por quê? Por que que eu vou pôr, quando você quer uma abertura de 4 aqui, você vai pôr 2 aqui, porque nós estamos fazendo metade do molde. Tem a outra metade pra cá. Se eu pôr 2 de cá e 2 de cá, vai ser o quê? 4. Então, né? No caso meu, eu vou pôr 1. Por que que eu tô pondo 1, né? Por que que eu tô pondo 1? Porque eu tô fazendo medida meia. Eu vou colocar aqui uma abertura daqui até aqui. Então, eu vou desenhar de 8 centímetros. Como se fosse de 8 centímetros, tá? Então, aqui, como esse aqui vai ser a gola, então aqui, 8 centímetros pra baixo aqui, perdão. 8 centímetros pra baixo. Isso aqui. Fiz isso daqui, né? Aí, agora, eu sigo aqui o meu decote. Eu posso fazer assim, ou eu posso fazer ele circular, como esse aqui, certo? Então, né, é gosto freguês. Eu vou fazer assim, certo? Aqui eu posso fazer mais reto, pra não ficar assim, mas aí eu crio um bico pra lá, tem que ser assim mesmo. Deixa eu eliminar aqui, que senão vocês vão ficar aqui tudo confuso com esse monte de rabisco meu aqui. Sim, pronto. Criei. Agora, o acabamento, né? Esse acabamento aqui, ó, isso daqui a gente tem que cortar em uma faixa separada, mas vamos lá. Então, aqui eu tenho que ter a mesma largura, eu vou descer. Então, se eu desci 3, eu vou descer 3 aqui. Então, aqui eu vou pegar 3, vou marcar aqui na linha 3, eu sei que eu tenho que descer assim. Só que aí, aqui, eu tenho que descer menos. Eu não posso descer 3 aqui. Eu tenho que descer aqui 1,5. Por quê? Ó, vou até rabiscar aqui pra vocês entenderem, ó. Certo? Pra vocês entenderem, nós estamos fazendo esse lado só. Então, eu tenho que vir aqui, 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 tá vendo? Ó, e aqui estreitinho. 1,5. Por quê? Porque é de um lado e do outro, né? Então, aqui... Se eu tô pondo 1,5 lá... Quer dizer, 3, né? Então, eu vou pegar aqui, eu vou pôr, né? Aqui tem bastante, eu vou pôr como se fosse mais 8 pra baixo. Aí, embora seja muito mais aqui, mas, né? Então, eu venho aqui. Aqui tem um biquinho, né? E aqui eu faço a minha curva. Ou eu faço reto aqui. Ou eu faço reto, ou eu faço em curva. Vou fazer reto. Aqui assim. Certo? E aqui, e aqui. Tá desenhado, né? A metade dele aqui. Como eu falei, isso aqui tem que saber pregar. Se você não souber pregar isso daqui, fica horrível. Aí eu vou desenhar as costas. Eu vou ensinar de uma forma mais fácil pra não ter problema com as costas depois de você colocar errado. Vira as costas, emenda ombro com ombro. E eu sigo aqui agora a minha abertura, né? O mesmo tamanho. Vem acompanhando aqui a mesma largura aqui. Né? Se é 3, aqui também vai ser 3. Vou colar já o durex, já colo assim, já é bom você já colar assim o seu molde. Já cola aqui, pra depois não correr o risco de pregar errado, de pôr um lado o contrário do outro, né? Então, agora eu vou só recortar meu acabamento. Isso daqui eu recorto fora, tá? Né? Porque não vai ter isso aqui. Minhas costas. Pronto, eu tenho acabamento. Eu acho mais fácil você cortar aqui, costurar dessa forma, cortada, do que você, né, cortada, do que fazer ele inteiro. Inteiro é muito mais difícil você pregar, tá? Aqui já tá colado no caderno, né? Já colei aqui, né? Tal. Então, eu sei que isso daqui eu fiz, aqui eu emendei. Você já escreve, né? Que você emendar
frente com costas, né? Aqui, por exemplo, eu colei e eu desenhei aqui a sombra para eu lembrar que o que foi feito, né? Porque só colar, colar e colar, você não vai lembrar depois. Então, eu desenhei aqui, né? O que é que tá, que eu tirei, o que é que eu recortei que tá aqui, certo? Né? Para não esquecer. Então, nós temos aqui a nossa gola anatômica com abertura em V. Então, meninos e meninas, tá pronta a nossa aula. Então, olha, o importante. Então, aqui a gola padre, ensinei 3 modelos de gola padre, né? Coloca aqui tudo bonitinho. E aqui a gola anatômica. Aqui eu até coloquei margem para poder explicar a você. Quando você vai fazer teu molde, você faz... Eu sempre uso caneta preta e margem vermelho. Eu sempre coloco assim. Por que que é bom você colocar uma outra cor para margem? Que é para destacar, para você ver assim. Isso aqui é margem, isso daqui é onde eu tenho que costurar. A linha preta onde eu tenho que costurar e a linha vermelha onde é a margem, tá? Ou no caso, linha preta dobra. Então, aqui, ó, você vai colocar margem no seu acabamento inteiro em volta, porque você vai costurar dos dois lados e deixar o centro das costas para colocar dobra sem margem. A camisa, você também vai ter que acrescentar margem nela toda, você vai ter que acrescentar nela toda. Aqui na vira de abotoamento, quando ela tem vira de abotoamento, essa mesma largura aqui, que é 2 centímetros, você tem que pôr 2 centímetros aqui mais 1. Então, para uma vira de 2 centímetros, é 3 de margem. Se fosse uma vira de 3 centímetros, seria 4 de margem a mais para acrescentar. Por quê? Porque vai dobrar, vai fazer isso aqui, né? Nossa, agora o que eu faço? Fazendo esse aqui, ó. Você vai, né, por aqui, você vai dobrar aqui a margenzinha, depois você vai dobrar de novo, né? E a tua camisa era aqui. Aqui era a tua vira, que tem o decote, certo? Aqui é a tua vira. Então, aqui você tem que dobrar e dobrar para pespontar, certo? Deixa eu até pôr o contrário aqui, que vocês vão entender melhor, ó. Aqui e aqui, ó. Então, tem que ter essa dobra aqui, né? Por isso que tem que ter essa de margem. Coloca a margem nela em volta, margem para barra, né? No molde, só não coloca no centro das costas se for cortar na dobra do tecido, tá? Então, já ensinei esse daqui, ó, margem de costura também, né? Até... Isso aqui vocês desconsideram, que eu tava pondo errado aqui. Ah, eu vou ficar fazendo aqui, né, tal. Vocês consideram a margem em volta tudo, né? Pra você poder saber que aqui tem, né? Aqui, nesse ponto aqui, ó, margem aqui até dobra do tecido, porque ele vai estar inteiro. Eu esqueci, pus aqui. Perdão, gente. A margem é até aqui. Aqui é dobra. Deixa eu escrever aqui, dobra, caneta preta. Aqui é dobra. Porque o acabamento, né? Você vai dobrar o tecido aqui também. Dobra aqui. Por isso que isso aqui tem que ser separado. Porque você tem que dobrar no centro das costas para cortar 2. E aqui você tem que dobrar também para cortar esse acabamento. Porque esse acabamento, ele tem que ficar assim, ó. Aqui assim, ó. Vou desenhar ele aqui, tá? Então, na hora que ele for acabamento, então ele tem que ficar aqui assim inteiro, ó. Entendeu? Por isso que tem que ter costura, de qualquer forma. A não ser que você faça desenhe o molde inteiro, isso aqui inteiro, já inteiro, né? Só a parte das costas, para não precisar, né? Mas mesmo assim vai ter que ter costura aqui, ó. Isso aqui tem que ser cortado, a parte. Agora, não dá pra cortar, né? Eu vou pôr uma tesourinha aqui que vocês vão saber. Ai, por isso tem que ter a dobra. Porque se fizer inteiro... Aí, isso aqui, né? Aí vai ter que ter costura aqui no centro das costas. Aí é assim. Eu quero fazer inteiro, então vai ter que ter costura no centro das costas. Aqui não vai poder ser o fio será aqui, ó. Certo? Se eu quiser fazer ele inteiro. Se eu quiser fazer ele em 2 partes, eu tenho que acrescentar margem aqui também, né? Nesse pedacinho aqui e na gola inteira aqui. E cortar a gola na dobra e cortar essa parte separada. Eu acho mais fácil, que é esse aqui. Eu acho mais fácil você fazer a gola separado desse acabamento aqui embaixo. Porque aí você faz o patê, né? Ou seja, você faz esse acabamento primeiro, depois que fez, aí você vem com a gola. Porque aí você vem com a gola, né? Que aí fica muito, entenderam? Fica muito mais fácil de trabalhar. Sem dúvida nenhuma, já devia ter cortado aqui, né? Agora já foi, tá desse jeito, né? Mas é uma possibilidade fazer inteiro, mas eu não aconselho, não. Fica muito mais difícil pregar. Então, meninos e meninas, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Fiquem com Deus, se cuidem.
Então, meninos e meninas, tá pronta a nossa aula. Então, olha, o importante. Então, aqui a gola padre, ensinei 3 modelos de gola padre, né? Coloca aqui tudo bonitinho. E aqui a gola anatômica. Aqui eu até coloquei margem para poder explicar a você. Quando você vai fazer teu molde, você faz... Eu sempre uso caneta preta e margem vermelho. Eu sempre coloco assim. Por que que é bom você colocar uma outra cor para margem? Que é para destacar, para você ver assim. Isso aqui é margem, isso daqui é onde eu tenho que costurar. A linha preta onde eu tenho que costurar e a linha vermelha onde é a margem, tá? Ou no caso, linha preta dobra. Então, aqui, ó, você vai colocar a margem no seu acabamento inteiro em volta, porque você vai costurar dos dois lados e deixar o centro das costas para colocar dobra sem margem. A camisa, você também vai ter que acrescentar margem nela toda, você vai ter que acrescentar nela toda. Aqui na vira de abotoamento, quando ela tem vira de abotoamento, essa mesma largura aqui, que é 2 centímetros, você tem que pôr 2 centímetros aqui mais 1. Então, para uma vira de 2 centímetros, é 3 de margem. Se fosse uma vira de 3 centímetros, seria 4 de margem a mais para acrescentar. Por quê? Porque vai dobrar, vai fazer isso aqui, né? Nossa, agora o que eu faço? Fazer desse aqui, ó. Você vai, né, por aqui. Você vai dobrar aqui a margenzinha, depois você vai dobrar de novo, né? E a tua camisa era aqui. Né? Aqui era a tua vira, que tem o decote, certo? Aqui é a tua vira. Então, aqui você tem que dobrar e dobrar para pespontar, certo? Deixa eu até pôr o contrário aqui, que vocês vão entender melhor, ó. Aqui e aqui, ó. Então, tem que ter essa dobra aqui, né? Por isso que tem que ter essa de margem. Coloca a margem nela em volta, margem pra barra, né? No molde, só não coloca no centro das costas se for cortar na dobra do tecido, tá? Então, já ensinei esse daqui, ó, margem de costura também, né? Até isso aqui vocês desconsideram, que eu tava pondo errado aqui. Ah, eu vou ficar fazendo aqui, né, tal. Vocês consideram a margem em volta tudo, né? Pra você poder saber que aqui tem, né? Aqui, nesse ponto aqui, ó, margem aqui até dobra do tecido, porque ele vai estar inteiro. Eu esqueci, pus aqui. Perdão, gente. A margem é até aqui. Aqui é dobra. Deixa eu escrever aqui, dobra, caneta preta. Aqui é dobra. Porque o acabamento, né? Você vai dobrar o tecido aqui também. Dobra aqui. Por isso que isso aqui tem que ser separado. Porque você tem que dobrar no centro das costas para cortar 2. E aqui você tem que dobrar também para cortar esse acabamento. Porque esse acabamento, ele tem que ficar assim, ó. Aqui assim, ó. Vou desenhar ele aqui, tá? Então, na hora que ele for acabamento, então ele tem que ficar aqui assim inteiro, ó. Entendeu? Por isso que tem que ter costura, de qualquer forma. A não ser que você faça desenhe o molde inteiro, isso aqui inteiro, já inteiro, né? Só a parte das costas, para não precisar, né? Mas mesmo assim vai ter que ter costura aqui, ó. Isso aqui tem que ser cortado, a parte. Agora, não dá pra cortar, né? Eu vou pôr uma tesourinha aqui que vocês vão saber. Ai, por isso tem que ter a dobra. Porque se fizer inteiro, aí isso aqui, né? Aí vai ter que ter costura aqui no centro das costas. Aí é assim. Eu quero fazer inteiro, então vai ter que ter costura no centro das costas. Aqui não vai poder ser o fio será aqui, ó. Certo? Se eu quiser fazer ele inteiro. Se eu quiser fazer ele em 2 partes, eu tenho que acrescentar margem aqui também, né? Nesse pedacinho aqui e na gola inteira aqui. E cortar a gola na dobra e cortar essa parte separada. Eu acho mais fácil, que é esse aqui. Eu acho mais fácil você fazer a gola separado desse acabamento aqui embaixo. Porque aí você faz o parte, né? Ou seja, você faz esse acabamento primeiro, depois que fez, aí você vem com a gola. Porque aí você vem com a gola, né? Que aí fica muito, entenderam? Fica muito mais fácil de trabalhar. Sem dúvida nenhuma, já devia ter cortado aqui, né? Agora já foi, tá desse jeito, né? Mas é uma possibilidade fazer inteiro, mas eu não aconselho não, fica muito mais difícil pregar. Então, meninos e meninas, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima, fiquem com Deus, se cuidem.